Boa noite, meu povo. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, o nosso encontro de amor. E que esta paz, que esta casa nos proporciona, possa de fato atingir os nossos corações, né? Porque não adianta estarmos num lugar de paz se não estivermos em paz. E aí, pensando assim, a gente sempre lembra, né? De Raul Teixeira falando de Divaldo, que foi levado ao plano espiritual para aprender. Chegando lá, ele lá sentado, e Joana de hoje, que sua mentora, fala para ele: silêncio. Não estou falando nada, estou calado. A tua boca está calada, mas a tua mente está barulhenta, né? Então, a gente tem que vigiar até com todos os pensamentos. A boca a gente até controla, né? Bota a aguinha da paz, segura, trava os dentes, mas a mente, essa é controlável. A gente, o tempo todo, eu converso com a espiritualidade. A música falava: eu não quero sentir isso, né? Ele falou: eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, me ajuda. Quero estar focada, né? Então, vocês tenham força, a resistência necessária para domar esses pensamentos. Porque, como diz Kardec, o seu pensamento, onde estiver o seu pensamento, ali estará a sua alma, o seu coração, né? Como queira. Então, se o teu pensamento está lá, você vai estar lá. Foge, se ausenta. Às vezes você está aqui prestando atenção e de repente tua mente viaja, porque o pensamento voa, né? Parece uma coisa boa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, né? Então, segura os pensamentos, focando hoje no que mais importa, porque todos vocês nesta noite escolheram hoje a melhor parte, né? Hoje somos todos Maria. Então vamos lá, iniciando, nos preparando. E já está no gancho aí, né? Vamos, é sempre bom relembrar essa mensagem, porque não deixa de ser uma mensagem foi extraída através de uma entrevista de Madre Teresa de Calcutá, falando a nós, para todos nós, sem exceção, para todas as raças, para todos os credos, né? Sem distinção. Isso se aplica para todos nós. Você sabe qual é o maior erro? Pode soltar aí. Povo de casa, sejam bem-vindos. Agora estão chegando. Ah, é? Sim. Está atrasado também? A gente aguarda. Deu? Senão eu vou ser obrigado a fazer a capela. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. E também eu fico segura, porque com essa plateia de cantores aqui, já todo mundo afinadinho, né? Não vai abrir? Não está abrindo, não. Está carregando. Nada feito? Vai outra. Mas acho que... Vê, põe outra aí, só para a gente testar, mas acho que quando trava assim é em geral, né? Mas enfim, aqui estamos. Essas são lições de vida dadas por todos esses irmãos que foram emissários de Deus na Terra, né? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi nós falávamos essa semana, Claudinha.
Você falou uma vez em sua palestra e a gente repetiu. Gandhi falou que se todo mundo seguisse o sermão da montanha, poderia se rasgar, acabar com todos os outros livros religiosos que existem. Se seguíssemos o sermão da montanha, olha só, gente. E Gandhi era cristão? Pois é. Mas com certeza leu, se aprofundou e viu as maravilhas. Cadê o celular? Cadê o celular? Olha meu celular ali, me gravando. Foi o meu lá. É. Aí eu tenho que interromper ali a transmissão. Nada feito, Lili? Não. O que houve? Então vamos fazer a capela. Enquanto a Vicky vai tentando ali, a gente vai fazer. O que foi? Não, eu falei que estava aberto agora, mas estava tocando, aí fechou e Ah, sim. não estava indo mais. É, porque estava tocando, né? Vocês viram que estavam. Vai saber reiniciar ele enquanto isso. Então vamos lá, vocês vão me ajudar. Vocês já aprenderam, né? E qualquer coisa, se vocês errarem, eu ajudo, que eu estou com a cola aqui, certo? Né? Então, vocês sabem, olha lá, qual é o maior erro? Quem musicou esses versos, essas perguntas e respostas, qual vai ser isso? O dia mais belo é hoje. A coisa mais fácil é errar. O maior obstáculo é o medo. O maior erro é desistir. A raiz do mal é o egoísmo. O pior defeito é o mau humor. A maior força é a fé, é a fé. E o mais bonito? E o mais bonito é o amor, é o amor. Por quê? Onde há amor, há fé. Onde há fé, há paz. Onde há paz, há Deus, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. O mais perigoso é o mentiroso. O pior sentimento é o amor. O presente mais belo é o perdão, é o perdão. O que é indispensável é o lar. O melhor acolhimento é o sorriso. O maior remédio é o otimismo. E a maior força? A maior força é a fé, é a fé. E o mais bonito é o amor, é o amor. Onde há amor, há fé. Onde há fé, há paz. Onde há paz, há Deus, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. Nada falta. É, onde há Deus, nada falta. E vai ter gente que vai falar, mas eu tenho Deus no meu coração. E acontece isso. Será? Deus no coração muda a forma como encaramos essa realidade, os desafios e as dificuldades. Né? Por quê? Onde há amor, há fé. E onde há fé? Onde há fé.
Deus nos preenche. Crês? Isso? Crês nessa canção. E essa canção tem um trechinho aqui que eu acho muito interessante, que Madre Teresa fala que o melhor acolhimento é o sorriso. E é verdade. Vocês sabem que um dos grandes diferenciais, a gente já andou por muitas casas, a Stephanie também, né? Stephanie Dani, e a gente vê que esse é o diferencial das casas, e você se sente acolhido, se sente em casa, quando você é recebido. Às vezes a gente faz uma apresentação inteira, as pessoas estão bem fechadas, né? A gente, lógico, né? De repente está acontecendo alguma coisa, a gente fica imaginando. Mas o sorriso é o termômetro para saber, né? Como é que está indo? Legal? Né? Está dando para entender? Né? Às vezes há uma preocupação, isso é natural, mas o sorriso é o nosso cartão postal, cartão, né? A gente fala. Então é muito bom. E a gente tem que sorrir, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, tropeça acolá. Hoje eu postei lá na foto da Cris, eu falei, Cris, você deveria sorrir sempre. Não é? Não é verdade? Parece outra pessoa, né? Parece que tinha até uma aura assim, né? Felicidade, gente. E essa canção está lá no CD no espanhol, os arranjos. É uma música de Roberto Ferreira. E quando o sorriso a gente quebra, né? Aquela energia contrária. Às vezes a pessoa está sisuda. O que ela precisa? Às vezes é só um sorriso, para que ela continue seguindo o seu curso, né? Então, sorria, socorra, perdoa. Faz tempo que a gente não canta, hein? Ajuda aí, Elsa. Ajuda aí, Claudinha. Ajuda aí, Dani. Povo das antigas aí, me ajuda. Faz tempo que a gente não canta essa canção. É uma música inspirada a Roberto Ferreira. Sorria, socorra, perdoa. Sorrie. Está em espanhol. Sorrie. Esqueci que em outros idiomas. Mas tá vendo? Ah, não, essa eu coloquei errado. É sorrir? Colocou? Não, na sorriso é outra. Sorria, socorro, perdoa é outra. Essa é de outro CD. Essa daí é o. Deixa eu ver se é esse aqui, Marcos. Vê se é isso. A gente vai lá no CD lá dele mesmo. Isso. Essa também é quase uma de livros. Vamos ver. Quando vês alguém pra tristeza, sorria, trate com delicadeza e alegria, e ao sentir que eu te magoa, seja sempre a carinhosa pra qualquer pessoa. Ao te dirigires ao irmão ou ao irmão, a humildade e sinceridade em teu coração, e a cada oportunidade que te aparecer, seja calma para que o amor possa aparecer. Ao consolar alguém na agonia, sorria, e não deixe que teus braços morram. Socorra, perdoar alguém nos
perdoou. Né? Porque aqui, mas perdoa não, né? Porque ninguém leva nada mágoa no coração aqui. Ninguém se ofende. Ninguém se ofende. Alguém se ofende? Então não precisa perdoar, tá tudo certo. Só perdoa quem se ofende. Então vamos supor que geralmente a gente vibra na mesma faixa, as carnes tremem, né, Claudinha? Treme junto. A gente não vibra no amor, vibra na raiva naquele momento. Voltou, o povo voltou. Foi embora mais um. E rapidamente. E nesse momento estava havendo o casamento do Hélio com a Sabina e a família era contra, né? Principalmente a avó. A avó não queria saber de jeito nenhum que ele casasse com a Sabina. E na hora do bolo ela falou assim: qual vai ser o primeiro pedaço do bolo? Eu pensei que era só em aniversário, casamento bem fizeram. Enfim, ela falou assim: vamos dar, que era para a avó do Hélio, né? E ela falou: para mim, por quê? Qual o motivo? Porque ela foi a primeira pessoa que foi contra o meu casamento. E hoje nós estamos casando, mas eu gostaria, porque eu hoje faço parte da família dela. Mas a velhinha chorou, ficou tão feliz, quebrou ali, naquele momento, uma energia contrária. E a gente tem que ter essa capacidade, né? De mudar, virar a chave, não somar naquela energia contrária. A pessoa fechou a cara, dá um sorriso, às vezes é o que é preciso, mas respeito também. Tem que tomar cuidado, porque segundo Paulo de Tarso, que a tua alegria não impõe a tristeza daquele que está sofrendo naquele momento. A gente tem que respeitar. E que tua tristeza também não impõe a alegria daquele que está radiante. Olha só, isso se chama sabedoria, né? Se chama amor. Porque em primeiro lugar, amor em primeiro lugar é o quê? Respeito. A última música que eu vou fazer agora, eu vou dar uma mudada e para envolver alguém que está aqui. Quantos de nós aqui presentes já tivemos que nos despedir de algum amor, de algum ente querido? Quem? Só a Conceição? Ninguém mais? Tem ninguém antecedendo vocês lá? Nosso querido ali também, né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz um conforto e um consolo neste momento. É difícil? É. Pode chorar? Deve. Né? Chora. E o Consolador que foi prometido por Jesus fala dessa continuidade da vida. Como diz a canção, rapidamente, cantarolado aqui. Eu pensava que a morte existia, que tristeza, que tristeza. Eu pensava que a gente morria, que incerteza, que incerteza. Hoje eu sei, a vida continua, que alegria, que alegria. Hoje eu sei, sou espírito reencarnado. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Então a gente agradece por essa passagem, às vezes breve, às vezes um pouquinho mais longa, não importa. Cada um tem seu dia determinado para a chegada e para o retorno, né? O retorno não é mais bonito falar foi embora, ninguém vai embora. Retorna para a sua verdadeira essência. Voltando para casa de Hélio Fernando, envolvendo os nossos queridos que antecederam, principalmente ao nosso querido que está aqui hoje. Que esta canção possa consolar o seu coração nesse momento, sentindo o abraço da espiritualidade. Todo ele está ao nosso lado. É uma lei da vida. Nascer, crescer, viver, morrer e renascer. Tal é a lei. Se algum dia você lembrar
que possa se exaltar e gritar pedindo atenção. Mesmo assim ninguém irá te ouvir. É que você já se foi dali e veio outra dimensão. Porque quando pra casa voltar, um grande benefício seu é que a missão já terminou e a filha voltou aos braços queridos de Deus. Quando pra casa voltar, um grande benefício seu é que a missão já terminou e a filha voltou aos braços queridos de Deus. E levaremos. A viagem vai levar todo bem semear, irás colher o progresso que alcançou, o amor que espalhou, será mérito seu. E é isso que levamos nesta grande viagem, nessa bagagem. Todo o progresso alcançado, o amor que espalhou, é isso que levaremos. Essa é uma realidade. Se algum dia você notar que quando falas não te escutam, aos teus gestos não conseguem ver, não encontras o que buscas, pode ser que possa se exaltar e gritar pedindo atenção. Mesmo assim, ninguém irá te ouvir, porque você já se foi daqui e veio outra dimensão. Quando pra casa voltar, o grande benefício seu é que a missão já terminou e a filha voltou aos braços queridos de Deus. Quando pra casa voltar, o grande benefício seu é que a missão já terminou e a filha voltou aos braços queridos de Deus. Na viagem vai levar todo bem que semear, irás colher o progresso que alcançou, o amor que espalhou, será mérito seu. E logo mais, em breve, talvez, estaremos todos juntos novamente. Em uma nova jornada, em uma nova programação. E que seja as próximas já um mundo melhor, né? Vamos pegar um mundo regenerado, um mundo de mais amor, né? Sem ódio, sem guerras, enfim, onde todos se respeitem mais. Então, nesse momento, agradecemos a espiritualidade amiga que escuta o coração de cada um de nós nesse momento, sabendo da nossa necessidade, do que realmente precisamos neste dia, neste encontro de almas queridas. Que neste momento, Senhor, possamos nós estarmos em Tua presença, aguçar os nossos sentidos do entendimento para absorver mais uma vez os ensinamentos desta noite. Neste trabalho, onde o Evangelho é cantado, proseado e falado. E nesta noite, que os amigos possam envolver o Tui para que ela transmita para cada um de nós todo o seu aprendizado, todo o seu estudo da Tua palavra do Evangelho desta noite. A nossa querida Stephanie Pontos, responsável para prosear. Se quiser cantar também, Stephanie, você fica à vontade, né? Maga, a cantoria continua.
Obrigada, querida. Eu prefiro só ficar na parte do proseamento, tá? Se eu cantar, vai esvaziar. Então é melhor só eu falar. Boa noite a todos. É uma alegria para mim estar aqui novamente, sendo recebida por todos vocês na família Alvorada Nova e trazendo a mensagem para a nossa reflexão dessa noite. Então, como sempre, muito obrigada por me receber. E para mim é uma oportunidade maravilhosa de trabalho sempre. Então, que juntos nós possamos fazer uma reflexão de um tema bastante interessante, já que nós estamos no dia 5 de dezembro, né? E aí é inevitável que sempre quando chega assim no mês de dezembro, um sentimento diferente nos alcança, né? E mesmo sem a gente perceber, a gente passa a vibrar em torno dessa data. Vocês já se deram conta disso? Né? E aí nem importa exatamente que essa data seja de fato 25 de dezembro ou nascimento de Cristo ou não, porque aí existem umas controvérsias, mas por que existe essa data? Para que nós possamos justamente reavivar em nós tudo o que nos preparamos ao longo de todo o ano. Esse período é um período propício, sim, para nós reavivarmos, revisitarmos tudo aquilo que Jesus nos apresenta. E aí eu quero começar recordando com vocês que a própria vinda de Jesus para o planeta Terra foi marcada também por grandes desafios. Por quê? Por um lado, como nós sabemos, eu acho que a maioria de nós sabe, né, que existia aquela truculência de Herodes, que havia pedido para matar todas as crianças para impedir a tentativa de impedir a chegada de Cristo ao orbe, né, ao planeta, porque ele trazia esse projeto que já vinha, na verdade, preparado, programado de muito tempo. E por outro lado, nós tínhamos também ali todo o desmando, né, do poder romano. E em que pese esse cenário, a chegada de Jesus teve como simbologia aquela estrela cintilante, né? A estrela de Belém, que guiou aqueles pastores, né, reis magos, até aquela região ali simples na natureza, uma região agreste, que marcava então na manjedoura a chegada daquele que seria simplesmente o guia e modelo para a humanidade. Portanto, gente, a vinda e a vida de Jesus, e é isso que a gente tem que rememorar, e com mais intensidade nesse período, e nessa preparação energética, espiritual para a celebração dos dias 24 e 25, que são aqueles períodos em que a gente se reúne com as pessoas mais próximas e até se dá mais um tempo na agenda, no calendário, no relógio, de sentir, de vivenciar coisas diferentes. Então, a vinda e a vida de Jesus, em que pese, gente, ali naqueles capítulos finais da existência dele no planeta, tem o episódio da cruz, mas na realidade, toda a existência e a mensagem que ele traz é justamente uma mensagem de esperança. Porque mesmo o processo de crucificação, que foi um processo profundamente doloroso, principalmente, né, para os seus apóstolos e também para o próprio mestre, nós temos que lembrar que nessa linha do tempo, desde a manjedoura até o final do registro do Evangelho, ou seja, onde que termina o Evangelho, a gente tem que lembrar que termina num domingo de sol, ensolarado, uma manhã ensolarada de domingo, em que Jesus então se apresenta a Maria de Magdala para dizer o que a ela? Para dar justamente a prova e o testemunho de que o espírito é imortal, de que a alma é imortal. Ou seja, de que apesar de todas as misérias, sofrimentos e dificuldades físicos, corporais, o espírito resplandece, o espírito continua, e que tudo que foi experimentado aqui é justamente para a evolução, para um caminhar para um mundo muito melhor. E aí é interessante que o próprio Cristo, depois, quando ele se apresenta aos apóstolos, e esses apóstolos estão ali extremamente doloridos, extremamente saudosos, extremamente desanimados e frustrados, ele fala assim para esses apóstolos, né? Que vocês estejam em paz.
Então ele já chega falando isso para os apóstolos, que vocês estejam em paz. E Jesus também deixou para a gente aquela importante, e é um importante alerta, que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa isso? Mais uma reafirmação do Cristo, de que se nós estamos nesse mundo, nós estamos aqui exatamente por conta de questões a serem acertadas. É um projeto de evolução, é um projeto de resgate, de regeneração e de acerto para nós, né? Então, assim, é certo que nessa vida nós enfrentaremos aflições, é certo que nós enfrentaremos aflições. E por quê? Exatamente por isso, porque qual é a função da existência humana, da experiência terrena, quando nós estamos aqui? É purificar as nossas almas e nos habilitar para outros mundos. Como a Magali falou sobre o mundo de regeneração, que ainda não é um mundo 100%, porque regeneração, eu gosto muito dessa explicação, e a gente encontra isso na Revelação do Espiritismo, é na verdade a sala pós-cirúrgica. É quando a gente está no processo de recuperação. É um mundo de regeneração, não é grande. Não é grande, a gente se não tem, certo? Aí hoje a gente já tem uma função viável. Bezerra de Menezes nos fala muito a respeito do mundo de regeneração. Tanto que ele fala que no mundo de regeneração nós ainda somos arrastados pelas nossas más inclinações. Não exatamente arrastados, mas tentados, né? Então, quando a gente para pensar em todo esse processo, é sobre isso que Jesus nos falava, e é exatamente essa a mensagem de Jesus, né? Porque nós precisamos do nosso aprimoramento. Então, gente, esse princípio, que essa linha de tempo da chegada do Mestre Jesus até a sua despedida, né, para nós, essa mensagem que se encontra no Evangelho é justamente uma mensagem de esperança e de alegria. Esperança e alegria. Eu sei que muitas pessoas, quando chegam esse período de dezembro, mesmo próximo ao Natal, às vezes por questões familiares, por questões pessoais, às vezes caem numa certa melancolia, e é deste lugar que você tem que se esforçar para sair para... Tem aquela frase que até tem na música: brilha a vossa luz. Ai, já está tendo um pouco mais. Brilha a vossa luz. Qual é a primeira luz que a gente tem registrada? Justamente a daquela estrela cintilante. E quando Jesus fala para nós: vós sois luzes, né? E aliás, Paulo também fala: estavam nas trevas e agora são filhos da luz. Caminheis como filhos da luz. Gente, quando a gente é luz, o que a gente faz? A gente ilumina onde quer que nós estejamos. Então, é muito importante que nós entendamos que qual foi a finalidade do nascimento de Jesus. Trazer essa nova moral, trazer este novo comportamento para o ser humano. Porque, de novo, relembrando, vivia-se ali um período de justiça intensa, mas uma justiça equivocada. A gente tem que tomar muito cuidado na relação de justiça. Muito cuidado, uma justiça equivocada, em que só através... Porque assim, muitas vezes a gente fala assim: porque o que isso é legal. Nem sempre o que é legal é moral. Vocês querem ver? Depende inclusive da cultura. Eu até falava sobre isso numa palestra ontem, que no Líbano, hoje em 2024, a mulher é propriedade do homem. Então, se o homem espancar sua esposa, ela não tem como fazer nenhum tipo de denúncia contra ele, porque isso é legal. Vocês acham moral um homem espancar uma mulher? Vocês percebem? Porque a legalidade vai sempre depender de cada região, de cada cultura, de cada tempo. Então Jesus veio num tempo em que nós éramos muito mais bárbaros, em que nós éramos muito mais fanatizados em questões que nós pouco tínhamos essa noção de amor, mas não aquele amor que a gente normalmente pensa, que é o amor romantizado, aquele amor hollywoodiano. É o amor essência, é o amor que é a decisão de amar, é o amor do qual nos trouxe Jesus, que é essa entrega, essa luz, que Jesus criou uma tríade para nós diferente.
quando a gente tem, né, como primeira lei maior da lei divina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que são 3 pontos de amor. Para nós, no primeiro momento, não é tão difícil assim amar a Deus. Porque veja, como não amar um ser que é perfeito? Como não amar um ser que é absoluto? Como não amar um ser que nos permite tudo e nos dá tudo? Agora, onde que está o ponto difícil? Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o primeiro ponto é que para eu amar o outro, eu tenho que me amar. E se tem uma coisa que a gente tem dificuldade é se amar. Vocês já perceberam, por exemplo, quando a gente chega lá para fazer aquela listinha dos nossos projetos para 2025, por exemplo, a gente coloca lá, emagrecer, fazer um curso, me melhorar aqui. A gente só põe defeito. Já percebeu? Ninguém coloca qualidade para você, reparou? A gente só põe que a gente está ruim. Ninguém coloca assim, me amar ainda mais, continuar me adorando. A gente não coloca isso. Então, o amar ao próximo como a ti mesmo, tem gente que não se ama. E aí a gente fala assim, nossa, como essa pessoa tem coragem de fazer isso com o outro? Porque às vezes ela não está cuidando direito nem dela. Como é que ela vai cuidar bem do outro? Então, quando Jesus fala desse amor para a gente, é esse amor transcendental, é justamente esse amor que vem da fonte, que é o amor de Deus. É o amor que não julga, é o amor que não condena, é o amor que não discrimina, é o amor que não odeia, porque tudo isso é anti-amor. E aí, para a gente conseguir falar da importância do Natal, que no fundo é falar da importância de Jesus entre nós, né? Eu vou citar agora uma mensagem que se encontra no livro A Luz da Oração. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, são vários espíritos ali que contribuíram e um deles foi Emmanuel. E lá tem justamente um texto que foi ditado por Emmanuel, que chama-se Rogativa de Natal. E aí eu quero usar esse texto de Emmanuel para a gente fazer essa reflexão a respeito porque a gente tem que entender por que Jesus veio, porque a gente normalmente para só na crucificação. A gente não para na crucificação, mas de novo o Evangelho se encerra no domingo de manhã, ensolarado, em que Jesus depois disso deixa muitas outras mensagens muito mais importantes para nós enquanto humanidade, e a gente não se dá conta disso. E aí, nesse texto, Rogativa de Natal, Emmanuel diz assim para nós: Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura, como sendo a luz para os que jazem assentados na treva. Isso, gente, é a Escritura que está querendo dizer a respeito das leis de Moisés, do Antigo Testamento, que era só o que existia, que era só a lei de justiça. E aí ele diz assim: e em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho, em forma de escravidão. Gente, aí eu vou fazer aqui alguns breves comentários a respeito de cada sombra dessa que nos aponta Emmanuel. Porque nós é que produzimos a sombra. A escravidão, por exemplo, é um exemplo de sombra que a gente causa sobre uma bênção, que é o trabalho. Porque trabalho é bênção. Quem é que cria sombra sobre a bênção do trabalho? Nós. Quando nós achamos que a gente tem o direito de explorar o trabalho do outro, ou quando a gente desmerece o trabalho do outro. Então, naquele momento da chegada de Jesus, Emmanuel nos diz que havia sombra no trabalho em forma de escravidão. Sombras na justiça, em forma de crueldade. A justiça, ela deve ser exercida, mas na sua real proporção. Quando o homem cria sombra sobre a justiça, quando os responsáveis pela proteção, pela segurança, pelos direitos, eles então, cegos pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho, eles então se entregam aos desmandos, ao abuso do poder, ao abuso de autoridade, e aí eles conseguem mergulhar a equidade na mais densa sombra. E o que é equidade?
são aqueles direitos proporcionais de cada ser humano. Então, diz-nos Emmanuel que havia sombras na justiça em forma de crueldade. Quem assistiu aí, ou tem assistido aquele The Chosen, que está no Netflix, que é um relato pequeno, é claro que ele tem uma dose de ficção científica, né? Uma certa liberdade poética, mas ali a gente, quem assistiu, vai perceber nos capítulos como que funcionava já os desmandos na justiça, com essa cegueira do poder. Tem ali inclusive Quintus, que é um dos personagens que aparece em The Chosen, tem outros personagens que mostra, por exemplo, tem até um trecho em que é citado o Shammai, que o Shammai era um dos anciãos, né, um dos doutores da lei, que participava ali dos julgamentos, e o Shammai, por exemplo, ele era 100% só voltado à aplicação da justiça, segundo eles acreditavam na justiça divina que existia naquelas leis, nas leis mosaicas. E aí você vê que por várias vezes Shammai é profundamente cruel, sem a intenção de ser cruel, pela falta da equidade. E aí de contraponto a gente tem ali Léo, que depois é um dos outros anciãos, que Léo, como ele vai pela escola de pensamento de Jesus, antes até de Jesus, porque ele é o bem antes de Jesus, ele já coloca o amor unido à justiça para conseguir fazer então ali todos os julgamentos e as possíveis sentenças. Porque o que a gente tem que entender é que se a justiça não estiver com amor, não há bom senso. A justiça só é feita quando é aplicada junto com o amor. A junção desses dois elementos, existe bom senso. E aí a justiça real. Por que a gente não consegue promover uma justiça 100% fiel? Porque nós somos seres dotados de emoção. E a nossa emoção nos faz justiceiros e não justos. Então tudo aquilo que eu achar que pode me prejudicar ou que me aborrece, eu quero colocar então um crivo muito mais duro, muito mais forte. E tudo aquilo que eu acho que possa me prejudicar ou que possa prejudicar os meus, aí eu coloco sempre um julgamento muito mais brando. A gente faz isso o tempo todo. E os homens e mulheres que estão no poder também fazem, porque são tão humanos quanto nós. E aí continua Emmanuel dizendo assim: havia sombras nos templos em forma de fanatismo. É o chamado fundamentalismo religioso, gente, que é aquele que defende uma visão radical e única da fé. A pessoa só pode acreditar em ter a fé naquilo que fundamentalmente é entregado por aquela seita, ou por aquela religião, ou por aquele grupo. Aí então a gente anula qualquer crença diferente daqueles princípios. Então aí é quando a gente tem o fanatismo. O fanatismo é uma sombra no tempo. Vocês percebem que somos nós que criamos as sombras, os homens, que criamos as sombras o tempo todo? E aí continua Emmanuel dizendo assim: havia sombras na governança em forma de tirania. Quando nós pensamos em sombras na governança, é a respeito daquele governante que acha que tem um poder supremo, que ele é dominador, né? E normalmente, quando o governante tem essa característica, ele não respeita e nem aplica leis, tá? Ele inclusive cria as suas próprias leis. E normalmente, numa sociedade assim, os mais violentos e os mais astutos, eles são admirados. São até seguidos e muitas vezes eles até recebem honrarias e são homenageados. Vocês percebem que a gente está falando de um período romano que era exatamente assim? E aí prossegue Emmanuel dizendo assim: havia sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Percebam, onde é que se forma a sombra na mente de uma pessoa? A partir da sua ignorância. E o ignorar não é estupidez, é o não conhecer como as coisas funcionam. Eu suponho que seja assim, e a partir daí eu crio um conceito. Nesse momento, a gente produz, a nossa ignorância é capaz de produzir muita sombra. E a ignorância por si só, ela cria muita miséria. E não é apenas de miséria material, de pobreza que eu estou falando, é a miséria moral. Que essa é muito mais grave. A miséria moral, gente, ela normalmente é fruto da ignorância que nós temos da nossa dimensão espiritual. Quando eu não consigo enxergar a dimensão espiritual do meu ser, do meu próximo, nesse momento eu provavelmente
provavelmente vou criar alguma miséria moral no meu relacionamento com o outro e também no meu próprio comportamento. Continua Emmanuel dizendo assim: pouco a pouco, no entanto, ao clarão da tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, converteu-se a tirania em administração e, gradualmente, a ignorância e a miséria foram recebendo socorro da escola e da solidariedade. Percebam, todas essas mudanças, gente, elas foram lentas e graduais, tá? E elas aconteceram inspiradas nos ensinamentos de Jesus e realizadas por aquelas pessoas que conseguiram de fato não só saber, mas compreender e pôr em prática os ensinamentos de Cristo. Agora, é claro que se a gente parar para pensar e falar assim, não, mas não está tudo bem. Se a gente parar para ver com um olhar bem preciso no tempo de hoje, porque isso tudo que Jesus nos trouxe, a gente tem que lembrar, foi lá no século I da nossa humanidade depois de Cristo. A gente tem que lembrar que a presença de Jesus foi tão importante, o que ele trouxe foi tão importante que ele dividiu o tempo do planeta Terra em duas partes, né? Que a gente sabe que é o antes de Cristo e depois de Cristo. Então tem o ano 1 antes de Cristo, ano 2 antes de Cristo. A gente está falando do ano 1 depois do nascimento de Cristo. A gente está no século 21. A gente está falando do século 1. 20 séculos depois, porque isso aconteceu no 1, a gente está no 21. 20 séculos depois, está tudo já resolvido? Não. Só que é inegável, gente, que mesmo que nós hoje tenhamos ainda uma sociedade com muitas deficiências sociais, morais, nós temos sim uma sociedade muito mais evoluída, inclusive em aspectos morais e legais do que daquele tempo. Nós avançamos e avançamos muito. E não avançamos só nisso, na parte intelectual também, de toda a parte industrializada, de toda a parte tecnológica, nós avançamos e avançamos muito. Então, gente, se nós ainda não alcançamos essa luz, hoje já mais esclarecidos e mais amadurecidos, até por conta dos sofrimentos que passamos, nós já aspiramos esse planeta de regeneração. É o que todos nós já queremos. Por isso que nós estamos aqui numa noite como essa. É por isso que a gente vem aqui para o Alvorada Nova fazer curso, trazer as crianças, participar dos eventos, participar dos seminários, porque nós aspiramos essa luz. Então sim, nós já melhoramos e melhoramos bastante. Mas Emmanuel continua dizendo assim: entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor, em forma de egoísmo. É onde ainda nós estamos com a maior sombra. É justamente no processo de transformação moral do ser humano, da sociedade, né? Individual e social. Então, gente, o egoísmo, ele ganha uma sombra muito espessa no coração do ser humano. E é exatamente isso que atrasa o nosso processo de proximidade com a solidariedade, com a fraternidade, com a caridade. Em quais lugares a gente consegue perceber, segundo as palavras de Emmanuel, a sombra do egoísmo? Aí ele diz assim, ó: egoísmo no lar. A gente vê egoísmo no lar? Egoísmo no afeto. Egoísmo na caridade. Aqui eu tenho que fazer uma pausa. Como assim egoísmo na caridade? Estou praticando caridade para ser egoísta? Sim. Sabe onde é que a gente consegue praticar o egoísmo na caridade? Onde a gente ainda consegue colocar o nosso processo de caridade ainda à sombra e não à luz? É quando, gente, eu pratico a caridade apenas para aqueles que concordam comigo. Aqueles que pensam como eu, que aceitam as minhas ideias, que atendem às minhas expectativas. Aqueles que correspondem ao projeto que eu fiz para eles. A gente vê isso muito, principalmente nas relações mais íntimas. Ai do meu filho ou da minha filha, se em algum momento não atender ao projeto que eu tracei para ele e para ela.
Como é difícil para a gente lidar com tudo isso, né? Ai daqueles que vivem comigo, se eles não fizerem parte das minhas ideias e não atenderem aos meus comandos. Se eu estiver numa posição de chefe, eu excluo, eu demito, eu persigo. Se eu estiver numa condição de líder de família, eu diminuo, eu negligencio o atendimento, eu negligencio o carinho, né? E assim a gente segue. Então, a caridade, somente aqueles que são do nosso grupo, é uma caridade egoísta. É quando a gente põe a sombra do egoísmo na caridade. E aí a gente vai excluindo as pessoas das mais variadas formas. Continua Emmanuel. Egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, aí ele pede, esse é o rogo, né? Essa é a súplica que ele faz. Ele diz assim: Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos. Porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. E quando ele usa a expressão ressurreição aqui, gente, é no sentido da pureza do espírito. Porque quando Kardec perguntou, né, qual é o ápice da nossa evolução, então os espíritos responderam para ele que a nossa última encarnação, o nosso último passo é justamente tornarmos um espírito puro. Então, daqui até lá, o que a gente tem que entender é que, primeiro, cada ser que faz parte da nossa relação, seja de uma forma mais próxima ou de uma forma mais distante, tem em si o seu projeto espiritual. E o princípio desse projeto já é a essência da sua própria evolução. E além cada um traz consigo a sua tarefa a ser executada. A primeira tarefa é justamente a pessoa conseguir se descobrir, se aproximar da fonte que é Deus e fazer a sua transformação moral. E a outra parte da sua tarefa, que necessariamente todos nós temos e cada um tem individualmente, é justamente o ajuste com todos aqueles com os quais a gente convive. Então, daqui até lá, daqui até o nosso processo de evolução, que é espírito puro, nós temos que entender que a dinâmica é essa. E por que a gente tem que entender que a dinâmica é essa? Porque presta atenção, num período como este, em que eu falei que mesmo sem nós percebermos, nós já somos movimentados por essa sensação, por esse sentimento cristão, gente, nós podemos evitar, ou até anular, ou até reverter muitas coisas ruins, se nós agirmos sem preconceito, sem vaidade, sem criticismo, sem inveja, sem ciúme, sem ódio, sem orgulho e sem egoísmo. É fácil? Não. Mas é possível? Sim. Vai depender do esforço pessoal. Porque como nós já sabemos também, ouvimos isso repetidamente, o egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas que geram todas as misérias e todas as dificuldades que nós vivenciamos dentro da nossa própria vida. Então, gente, nós temos que visar que esse é o propósito da nossa existência. É nós entendermos que, primeiro, nós somos seres imortais. Segundo, nós estamos aqui com a finalidade de trabalhar as nossas inclinações e as dificuldades daqueles que estão próximos de nós. Mas que nós temos, sim, o Mestre Jesus como guia e gerente do planeta Terra, que está com toda a sua força, a sua luz e todos os trabalhadores angelicais a nosso favor. Mas nós temos que entender, e foi para isso, exatamente para isso, que ele veio até aqui estar entre nós,
para mostrar, para exemplificar. Então a vinda de Jesus à terra teve um propósito claro da evolução. Porque Jesus, como eu falei, ele veio estabelecer na terra um novo padrão moral, um novo modelo de comportamento. Presta atenção, um novo modelo de comportamento. Por isso que Paulo falou, agora já não sou mais um homem velho, eu sou um novo homem. A cada novo 25 de dezembro, nós podemos nos abrir, nos permitir receber de novo um aporte desse amor, dessa energia, de entender que na noite de Natal, no dia 24, quando a gente celebra, e mesmo no dia 25, que é de fato o Natal em si, né, que é o dia do aniversário de Jesus, segundo o nosso calendário, nós temos que entender que a nossa comemoração, a nossa celebração deve ser uma celebração próspera, deve ser uma celebração farta, sem problema nenhum. Mas o mais importante é que é imprescindível que o Espírito de Cristo esteja conosco. Independentemente de onde nós estivermos, independentemente de quantas pessoas estiverem. Porque isso é a decisão de amar. Jesus nos amou e nos amou tanto que até tem aquela passagem que fala: o amor de Cristo nos constrange. Ele conseguiu ver em uma samaritana, Maria Madalena, que samaritana era terminantemente inimigo de judeus. Ele conseguiu ver em uma samaritana qualidades e virtudes que ela mesma não via. Ele conseguiu ver em Mateus, um cobrador de impostos que era odiado por todos, qualidades e virtudes que ele mesmo não via. Então, quando você falou do sorriso, Magali, quando uma pessoa sorri para nós, é uma energia que já nos faz bem, já começa a aproximar e a curar. Às vezes você está com uma vontade com a pessoa te dá um sorriso e fala: e acabou a vontade. Quebra. É isso que é a quebra da energia, é desse amor que a gente está falando, que é para eu olhar para o outro e enxergar assim: é um espírito imortal como eu, que tem o seu projeto como eu, e que a mim cabe fazer o quê? Ter um comportamento cristão. Comportamento cristão não é de aceitar tudo e aceitar o que é errado. Não, é a justiça encontrada, misturada, acoplada ao amor. Então, que nós tenhamos no nosso Natal a presença de Cristo. Isso eu falei que é Natal com Cristo. Senão a gente fica só na celebração exterior. A gente fica só no ritual de trocar presente, de comer bastante, de se vestir bonito, de ficar bonita, de enfeitar a casa. Mas aí chega aquela pessoa da família que você está sem se falar 2024 inteiro com a pessoa. A pessoa entra a porta dentro. O que você tem que pensar? Ah, não, vou embora. Não, sabe o que você tem que pensar? Agora é a hora de eu exercitar. O que eu vou fazer? Dar um sorriso. Mesmo que saia meio travado, de canto de não precisa ser falso. Mas assim, eu vou dar só um sorriso. Porque já lembra, brilhe a vossa luz. Não significa que você vai ter que levar a pessoa para dentro da sua casa, vai colocar ela de volta no grupo do WhatsApp, ela já foi expulsa, nada disso. Porque tem, nesse momento de família é bom, né? Aí tem o grupo do WhatsApp que participa a família. Aí tem o grupo secreto que participam aqueles que não queriam fazer parte dos excluídos. Os excluídos. Olha aí a sombra da realidade. A gente criou, olha como Emmanuel precisa, olha a sombra da caridade. A gente cria um grupo de família, põe todo mundo. Mas aí, vai lá e faz uma parte, porque não é todo mundo que está lá e pode receber tudo. Onde é que dá ruim? Quando sem querer tu troca mensagem de um pro outro. Tu acha que ela... Exatamente, você se confunde. Você mesmo cria um problema e você não se entrega. Aí, quando chegar este momento, é o momento de brilhar a vossa luz. É o momento de nós entendermos
que é para isso que Cristo veio, para nos ensinar a sermos seres muito melhores, carregados de justiça e amor, carregados de lei e de moralidade. Mas que isso tudo não se perca através das nossas emoções ruins, que são justamente egoísmo e orgulho, que é o início de todos os outros sentimentos ruins. Então é você gerenciar os seus sentimentos ruins, aquelas emoções que te desagradam. E aí, gente, para finalizar, para que Cristo esteja conosco no nosso Natal, a gente precisa voltar os nossos olhos para essa mensagem. Por que Jesus veio? Ele veio nos ensinar um novo comportamento e uma nova moralidade, para que nós, o mais rápido possível, consigamos alçar a este ponto de espíritos puros, porque esse é o nosso objetivo. E a gente só faz isso, sabe como a gente faz isso? Só com o impulsionamento do outro, daquele que colocou para fora do WhatsApp. Adivinha, para entrar no céu lá, para chegar depois do de regeneração, para assim, já colocou a Daniela de volta, Margarida, no WhatsApp, vai estar, não, então vai ficar por aí mesmo, vai ficar bom. É melhor nem tirar. É bem assim, gente, a gente brinca com isso, mas é assim, porque não são as grandes realizações que a gente se transforma, é exatamente no dia a dia, porque é no dia a dia, no burilamento, na rotina, no convívio, que está o nosso ponto de evolução. Então que nós tenhamos um Natal com Cristo, que não seja só para Cristo, e que nós tenhamos esse movimento interior em nossos corações. É isso, gente, muito obrigada e uma boa continuaçãozinha, finalzinho de semana para todos nós. E bom Natal também para todos vocês, porque agora eu só vou fazer palestra aqui ano que vem. Ano que vem a gente se encontra novamente. Então, feliz Natal e feliz ano novo para todos vocês. Obrigada, gente. Recado dado. E todos nós aqui almejamos, esse reino de Jesus seja de fato implantado na terra, depende de nós. Ele mostrou o caminho, as verdades, como é a vida. Agora depende da gente. Então, quem sonha aqui com esse mundo melhor? Lembrando, não é pegadinha. Tem que falar sério. Pô, tem que levantar a mão agora, né? A gente sonha, mas esse sonho se torna realidade. Façamos dele a realidade. Né? Podemos juntos, nós podemos mais. A gente sonha em viver num lugar chamado paraíso, onde as pessoas têm sempre no rosto um belo sorriso, uma sociedade baseada no respeito e na educação, onde cada habitante veja um semelhante, um irmão. A gente sonha com a transformação do planeta Terra. Todo mundo quer
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Povo de casa, um beijo, até semana que vem. Aqui encerramos este momento, mas estejam conectados para o passe, à distância, e logo mais estaremos encerrando também. Mentalizem quem vocês desejam, ou vocês mesmos, né? Entrem conosco nessa sintonia. Um beijo, até semana que vem.